Olá, sejam muito bem-vindos à nossa nova disciplina, disciplina essa presente na grade curricular do Seminário Sete Cross, Seminário Teológico da Igreja de Cristo, na região oeste de Seridó. Esse que vos fala é o professor Renato Mendonça e eu queria, a princípio, desejar a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo essa aula e nós iremos começar a trabalhar uma disciplina de suma importância, uma disciplina não menosprezando as demais da grade curricular, uma disciplina que tem uma oferta, que tem uma procura e que é muito importante todo estudante de teologia, seja de nível básico, médio, avançado, de bacharel, enfim, todos eles tenham conhecimento dessa disciplina, que é capelania. E nós iremos fazer, como o curso se trata, né? O curso se trata de ofertar disciplinas básicas, nós iremos fazer uma introdução à capelania. Iremos passear pelas várias áreas do conhecimento que envolve essa multiface ou multifaces da capelania. A capelania não é de hoje, né? Ela é uma área do conhecimento muito antiga e sua atuação, a sua existência é muito anterior à sua sistemática, à sua organização como disciplina, como curso e como área do conhecimento, e posteriori ou logo depois como área de atuação profissional, inclusive legalizada, né, pelo Ministério do Trabalho, enfim, pela lei. E existe toda uma legislação que compete ao capelão exercer, como também aqueles que podem se beneficiar do trabalho do capelão. Então nós iremos trabalhar esses pontos, conhecer um pouco mais a fundo, né, durante a disciplina. E antes de entrarmos nessa disciplina maravilhosa, eu queria que você me conhecesse um pouco mais. Eu me chamo, eu sou o professor Renato Mendonça, né, e nós iremos trabalhar essa primeira disciplina com vocês aqui. E os desafios são bem interessantes, quero que vocês fiquem bem à vontade com relação ao conteúdo, com relação às leituras, às indicações e sugestões, e nós iremos nos deliciarmos, né, com a palavra de Deus. Até porque entendemos a capelania como algo que já fazemos, né? Já fazemos. Capelão, existe o capelão profissional, mas também existe o capelão leigo, e existe o capelão também do dia a dia. E o capelão é aquele que cuida a princípio de si mesmo, para poder cuidar dos outros. E já entrando na disciplina, nós iremos conhecer um pouco mais. Queria que você abrisse comigo um texto que é super, hiper, muito conhecido de vocês, super, hiper, mega conhecido de vocês. É o texto de Salmo 62. É um salmo terapêutico, um salmo que vai levar você a fazer uma introspecção, uma reflexão interior. Não olhe essas palavras como palavras que você... né, eu vou me assustar com essas palavras, não. São palavras simples, né? Então, a leitura da palavra de Deus, ela tem que primeiro cuidar de mim. E como capelania é cuidado, eu primeiro preciso colocar sobre mim o manto da palavra de Deus. É um manto terapêutico, aquele que cura. Como é que eu vou curar as feridas dos outros se eu não curo, não permito que o Espírito Santo cure as minhas feridas? Então, por isso que eu dei esse nome, leitura para introspecção terapêutica. Olha que interessante aqui o salmista Davi. Como é interessante, como ele percebe, né, a sensibilidade humana, e um dos pontos do carro-chefe, assim, dos pontos principais de sensibilidade do capelão é conhecer as mazelas humanas, né, conhecer, ter empatia, ter sensibilidade. Não viver enclausurado nas suas próprias convicções, no gueto eclesiástico, na igreja somente, mas ele pode ser capelão em vários ambientes da sociedade, até porque fomos chamados como igreja a servirmos para fora, uma igreja que é para fora, uma igreja que não é para o seu próprio umbigo ou só para dentro, mas é uma igreja que pensa na palavra de Deus, é uma igreja que vive a palavra de Deus, é uma igreja que é movente, que é ativa, que é transformadora, é uma igreja que primeiro
busca uma intervenção terapêutica do Espírito Santo. Eu queria que você acompanhasse comigo, já entrando no conteúdo, já estamos na disciplina, já vá fazendo suas anotações, né, notando suas dúvidas, vá interagindo com a palavra aí, com o material, separe seu caderno aí, sua matéria. Espero que você interaja muito, que você escreva muito, que você registre, né, os seus aprendizados, que possa levar esses conhecimentos e entender que essa disciplina não é só para quem vai ser capelão. Ela é para todo cristão, inclusive. Não só aquele que faz teologia, mas também você pode ser um multiplicador na sua comunidade, na sua área de ação, no seu trabalho. Você pode também falar sobre isso, né? Até porque existem vários tipos de capelania. Mas nós iremos nos deter aqui a princípio, né, a capelania pastoral, né? Não necessariamente está restrita ao pastor, mas nós somos chamados a pastorearmos, a princípio, nós mesmos, a governarmos, a gerenciarmos bem o nosso tempo, a sermos líderes de nós mesmos, a princípio, das nossas casas, das nossas famílias, sermos esse cuidador, esse capelão que cuida. Esse capelão é aquele que cuida primeiramente dos seus, cuida de si mesmo, para poder cuidar dos outros. Então, eu deixo de priorizar o que é meu e passo a priorizar o que é do outro. Então, meus queridos, vamos ler esse texto em nome de Jesus. A partir do versículo 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação é o meu refúgio alto. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede perdida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, da boca bendizem, porém no interior maldizem. Versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. E para finalizar, enfaticamente, né, de forma bem nutritiva, esse versículo vai ser o carro-chefe aqui. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Olha que interessante, queridos. Então, o salmista Davi, ele nos leva a uma reflexão de colocar em Deus toda a nossa confiança. Ele está aqui nos exortando, nos estimulando a termos alegria no Senhor. A exortação a gente entende como o ato de levar outros a se alegrar, ou alegrar-se, né? Então, nós somos orientados, motivados, estimulados aqui a depositarmos nossa confiança no Senhor. Ele é o nosso capelão. Ele em Cristo, né, nos escondeu, nos cobriu com seu sangue, morreu por nós, nos protegeu, nos deu vida, justificando, salvando, santificando, nos livrou de uma condenação judicial e penal, de modo que ele morreu de forma substitutiva. Então ele foi esse capelão que se deu a sua vida por nós. Ele, né, como diz o texto de Paulo na sua teologia paulina, né, lá em Filipenses, capítulo 2, ele sendo Deus não teve usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou, assumindo a forma de servo. Então ser capelão é ser um servo. E ele é o suprassumo, né, ele é o exemplo máximo de pedagogo, né, de terapeuta, de psicólogo, de mestre, de senhor, de servo, né, e acima de tudo capelão também. Ele, como ninguém,
soube se colocar no lugar do outro, soube ter empatia, sentiu a dor do outro, chorou pelos outros, né? Os textos, né? As narrativas do Novo Testamento mostram nos evangelhos sinóticos, né? Nos 4 primeiros evangelhos também, os 3 primeiros, né? E juntamente com João mostra Jesus sensível, um Jesus que chorava, que via a multidão e chorava, que viu o homem na sua completude, em suas várias áreas de mazelas, na área espiritual, na área social, na área pedagógica, o que precisavam aprender, ele falava de forma clara, por parábolas, por metáforas, e falava do amor de Deus. Ele sendo o verbo, ele alimentava as pessoas não só espiritualmente, não só materialmente, mas alimentava com sua própria vida, que era o pão de Deus que desceu do céu. Então, queridos, tendo essa compreensão de que Cristo é o maior capelão e de que essa leitura tem que ser terapêutica, porque tudo que eu me alimento tem que primeiro me alimentar para alimentar o outro. Tudo que vem de Deus vem de forma vertical e desemboca no horizontal, ou seja, vem de cima e espalha-se para todos, não fica em mim, não permanece em mim. O que vem de Deus não permanece em mim. Então, queridos, a gente precisa ter essa compreensão, que o papel do capelão é aquele que entende a princípio o fundamento feijão com arroz, é aquele que deixa de priorizar os seus direitos, é aquele que deixa de olhar para si a princípio e começa a olhar para o outro. Então, ter essa compreensão é muito, muito interessante e necessário. Amém? Até aqui, tudo tranquilo, né? Então, só pinceladas, uma fala introdutória, né? Lemos um texto, até para reforçar, para corroborar com o que estamos falando. E entrando já na ementa. Vocês já receberam a ementa, né? O programa da disciplina, o plano de ensino. E não se assustem, tá? Fiquem tranquilos, não se assustem. Nós não iremos ver tudo isso aí, mas a ideia é a gente ver o máximo de coisas possíveis. Certo? Então, nós temos o programa, temos o cronograma de aulas, temos os conteúdos, então nós tentaremos seguir isso aí. O que a gente não conseguir nas aulas, né, a gente vai passar as leituras complementares. Eu pretendo indicar também alguns vídeos para vocês. Né? Existem vários capelões pelo Brasil, né? Grandes homens de Deus que trazem grandes ensinamentos também, em consonância com a palavra de Deus, até porque o nosso foco é a capelania cristã, né? Evangélica, que é fundamentada pela federação, né? Pela legislação brasileira. Tá? Então, vamos lá. Não que você também não possa fazer outras leituras. Você pode também, nós temos as referências, né? Nossa bibliografia, nós temos aqui os livros que são indicados, são leituras básicas para vocês. Vocês podem encontrar os e-books, né, que são as versões digitais desses textos, como também podem comprar as versões impressas, né, os livros. Quem gosta de ler o livro impresso, né, pegar o livro na mão, riscar, enfim, como eu gosto também. Então, vocês podem fazer isso também. Como também realizar outras leituras. Eu acredito que muita gente que paga essa disciplina no curso de teologia, eles vão procurar um curso de capelania fora. Né? Alguns nem sempre vai para ser capelão, né? Não para atuar como capelão, até porque muitos já têm sua área de atuação profissional, mas vão querer conhecer mais. Então existem especializações, existem cursos livres, né? Existem especializações que você pode fazer se você tiver uma graduação em qualquer área do conhecimento. Como também existem cursos rápidos, então existem vários pacotes e ofertas aí. Eu não quero fazer nenhuma defesa de nenhuma instituição que oferece esses ensinos, mas você encontra em versões online, né, educação à distância, de forma virtual. Você encontra muitas instituições aí que oferecem cursos, né, cursos rápidos, enfim, de 1 mês, 2 meses, 6 meses a 1 ano, e até mesmo a graduação em capelania. Então, eu quero dizer para você que essa disciplina é suficiente para você conhecer e sentir, eu quero jogar aí sal na sua boca, né? Você vai ficar com sede de conhecer sobre capelania. É uma área muito vasta, é uma área que dialoga com várias áreas do conhecimento. Vai dialogar com a psicologia, com a enfermagem, com a medicina, com a biomedicina.
vai dialogar com a jurídica, questão jurídica, direito, né? Principalmente a questão penal também, judicial. Então, e acima de tudo a teológica, né? Que é a ramificação primária, né? A capelania surgiu principalmente da teologia, né? E aí foi para várias áreas do conhecimento. Entrou nos hospitais, entrou nas escolas, entrou nas igrejas católicas, evangélicas e de várias religiões, né? Afro-brasileiras e aí vai. O Brasil é muito misturado, né? Muito miscigenado. Então você tem várias práticas religiosas também, assim como existem vários tipos de capelães, né? Em várias áreas do conhecimento, na sociedade. Você vê, por exemplo, capelão militar. Só um exemplo básico. Capelão militar, existe o capelão militar católico, né? Pode ser um padre, como também existe o evangélico. E também já está também existiu processos judiciais em torno disso para se ter capelões também de outras áreas do conhecimento, de outras disciplinas, né? Como também de outras religiões. Então, capelões que atuem, que não sejam ligados a nenhuma religião também estão buscando isso. Então, você vai ter um capelão que é puramente, né, militar. O militar tem formação em capelania secular e vai atuar. Como também pode ser um cara da Umbanda, do Candomblé, que tem formação em capelania secular, né, ou religiosa, e vai atuar na área militar ou nos hospitais, enfim. Como o Estado, entre aspas, é laico, né, ou seja, não defende uma religião puramente, a gente sabe que na prática isso não existe, né, mas historicamente falando e usando a legislação, nosso Estado é para ser um Estado laico. Mas a gente sabe que algumas práticas religiosas são priorizadas, não é verdade? Em detrimento de outras, ou seja, as religiões afrodescendentes, né? Enfim, candomblé, umbanda e espiritismo, aí vai, outras religiões aí ficam um pouco a desejar, né? Ficam de fora. Então eles buscam legalmente, via processo judicial, ter espaço como todas as religiões deveriam ter, né? Eles pensam dessa forma. E é interessante também, né? A gente vê o profissional, não definir ele por um rótulo religioso. Enfim, essa compreensão, essa discussão social para a gente é muito importante. Porque a gente vai passar a ter empatia. Não vai pensar assim, não, só a capelania evangélica, cristã, né, protestante é a correta, é a que melhor vai servir as pessoas. A gente sabe que talvez não seja por aí. Então as pessoas, muitas vezes, que vão usar esses serviços de capelania, elas não são cristãs. Outras são, mas a maioria não. Então o foco tem que ser na pessoa, não na prática religiosa, nem sua, do profissional, nem também das pessoas. E também não buscar barganhar. Fazer para que pessoas venham se converter, venham vir para a igreja, não. Ou venham vir para alguma fé, né, aderir a alguma fé. Esse não é o foco, né? Às vezes a gente faz alguma ação na igreja, na comunidade, né? Faz um sopão, por exemplo, e espera que as pessoas se convertam, né? A gente sonha com isso, mas a gente esquece que esse papel não é nosso. É do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Então, se nós estamos exercendo a nossa capelania cristã, prática, né, do dia a dia, não necessariamente sendo um profissional de capelania, mas sendo cristão, que tem contato, que fala com muitas pessoas, eu não devo ter o foco da minha interação com essas pessoas, a princípio, não deve ser a força motriz que me leva a me relacionar com as pessoas, não deve ser para trazê-las principalmente para a igreja, ou para aderirem a uma fé, uma religião, não. É para ser como Jesus, amar como Jesus, ser a voz de Deus para as pessoas e deixar que o Espírito Santo de Deus faça o que ele quiser fazer no tempo dele, na vida de qualquer pessoa. Simplesmente ame, né? Use os recursos que Deus lhe deu, os recursos que o Estado disponibiliza na sua área de atuação, na área de ação, enfim, onde você está. O Estado, se é na esfera pública, se é nas relações públicas também, na esfera privada, onde você estiver, na escola, como aluno, como pai, como filho, enfim, na vizinhança, na cidade, onde você estiver, você pode atuar assim como cristão. O cristão, ele é ativo, ele não é só passivo. Ele tem que ser um agente de transformação,
não só como comunidade, mas também como pessoa, indivíduo, né, inserido na sociedade. E essa compreensão ela é hiper, ultra, mega importante para que eu entenda o papel do capelão, certo? Ok? Então, vamos lá. Primeiro conceito de capelania, a gente já falou muita coisa aqui e vai se falar muito mais coisas. Você disser, Renato, qual o conceito de capelania em poucas palavras? Eu posso dar depois, vocês vão ver também no material escrito, né? A nossa apostila, no nosso material, nosso livrinho. Vocês podem procurar lá, vocês podem encontrar na internet várias definições de capelania, não existe uma só. Assim como teologia, existem várias definições de teologia, vocês devem ter visto isso em teologia sistemática, né? Introdução à teologia também. Os fundamentos da teologia, você viu que existem vários conceitos de teologia, assim também existem conceitos diferentes de capelania, certo? Então, a profissão do capelão, eu estou aqui no slide, tá? Vocês podem acompanhar comigo. Eu gosto já de trabalhar em menta, já entrando na disciplina, ok? Já estou na disciplina já há muito tempo. E o que é tudo conteúdo. Tudo, a gente está trabalhando todo esse conteúdo aí que vai ser, inclusive, aplicado na avaliação de vocês no final da disciplina. Tá? No final da disciplina, vocês irão aplicar todos esses conhecimentos e saberes que vocês estão ouvindo durante toda a explicação, toda a aula, toda a exposição, nessas 5 aulas aí que nós teremos, praticamente 4, 5 aulas. Então, vocês fiquem bem atentos e pode pausar o vídeo, tá? Para anotar. Pode ouvir várias vezes a aula. Você pode ouvir na sua corrida, que você gosta de correr, gosta de caminhar, de pedalar. Você gosta de ir na academia, que você gosta de no caminho do trabalho, enfim, no carro, o que for, você vai ouvindo. Você ouve uma vez. A minha sugestão é o seguinte, inclusive eu tenho umas técnicas aí, umas orientações do material escrito para ajudar você a absorver o máximo possível da disciplina. Algumas técnicas pedagógicas, né, de orientação para você assimilar bem. Primeiro você senta, né, vê o material, faz aquela leitura rápida. Com relação à videoaula também você escuta a princípio, né, escuta essa aula e depois fica escutando aos poucos. No tempo que você tiver, né, você solta o vídeo, ok? E fica escutando a aula e você fica aprendendo. E cada vez que você for ouvir, você vai aprender e solidificar o conhecimento, ok? Isso é muito importante. Não busque só estudar pensando numa nota, pensando em executar uma disciplina, em pagar uma disciplina. Não. Pense em aprender, em entender que esses conhecimentos são importantes para você viver o Evangelho, né, em sua integralidade, no dia a dia, como discípulo de Jesus, ser dedicado, esforçado, né? Principalmente com o estudo da teologia, né? Exige muita dedicação. Existe a questão também da batalha espiritual, que é, né, você estudar a palavra de Deus. Então vamos lá. Então, considerando, a gente tem aqui também, né, a questão histórica do capelão militar, capelão hospitalar, né, essa capelania que está também nos hospitais, enfim. Falei nas escolas, né, nos presídios, em várias instituições da sociedade, várias, inclusive dentro das igrejas. Considerações sobre saúde, doença e sofrimento no imaginário religioso, né, do povo, no dia a dia, nos dias de hoje. Então, assim, olha que interessante, né? Entender também a morte e o morrer, são coisas diferentes. A gente vai trabalhar esses pontos depois, aqui são só os tópicos. O paciente terminal. Professor, mas a capelania também está presente na questão do paciente terminal nos hospitais? Sim, com certeza. Né? Tem pessoas que solicitam um capelão. Né? Quando o padre está lá, quando o pastor está lá, quando o irmão da igreja está lá, quando um capelão vai para lá, existe o capelão que tem a carteirinha, né? Ele tem a identificação, ele pertence a um conselho onde ele pode entrar em presídios, escolas, FEBEMs, né? Lugares onde tem adolescentes vulneráveis socialmente, né? Lugares que de ressocialização de adolescentes, de pessoas adultas, né?
nas delegacias penitenciárias, presídios, enfim. Então eles têm esse acesso, porque são regulamentados pela lei, ok? Então se você já foi em alguma instituição dessa e você foi barrado, e pediram para você essa identificação, então você pode buscar sim. Você pode fazer um curso rápido, né, e ter acesso a esse credencial, ok? Então nós temos também os aspectos psicossociais das instituições de saúde, ou seja, psico vem de psicologia, né? Então, essa saúde da sociedade. Como é que está a saúde das instituições sociais? Temos também a compreensão das doenças psicossomáticas, isso é importante. São palavras assim, aquele palavrão, né? Mas de grande, né? Mas não é, gente. São palavras simples que vocês precisam incluir no vocabulário de vocês, que as definições são bem básicas, né? Psicossomáticas, isso é tão comum, vocês usam esses termos o tempo todo, né? E tem essa compreensão já, mas usam com palavras diferentes. Por exemplo, psicossomática é toda doença que você tem, todo sentimento ou emoção, algo que acontece no âmbito emocional, que desemboca no social, e no corpo também, do corpo para o social. Ou seja, aquilo que você sente, né, que a alma sente, o corpo também padece. Eu já falava o ditado popular. Então tem pessoas que têm tristeza, têm solidão, têm depressão, ansiedade, e isso vai trazer o quê? Características físicas. Aparece no corpo, né? Sintomas dessa condição interior dele, certo? Essa condição da sua mente, da sua alma, ok? Então por isso que é interessante o capelão tomar conta das suas emoções, fazer o bom gerenciamento das emoções, ter atitudes terapêuticas para consigo mesmo e para com os outros, né? Entendendo que ele não é perfeito e nunca será. Conhece-te a ti mesmo, uma frase de um filósofo muito antigo, até antes de Cristo. É um desafio muito grande para qualquer um. Conhecer as suas limitações, suas dificuldades, suas mazelas, eis o desafio, né? E Cristo nos faz esse convite, tá? Olhe para Cristo, aprenda dele, seja manso, seja humilde de coração e busque nele essa compreensão de si mesmo, a partir do conhecimento dele. Então, doenças do âmbito emocional podem sim trazer dores físicas, características, você pode visualizar no corpo, enfim. Então, cuidados éticos também, a questão ética do caráter, os princípios, tá? Isso é muito importante. Então, como Jesus tinha autoridade no que falava. Por quê? Porque ele vivia 100% aquilo que ele pregava. Ele tinha autoridade, ele não era como os fariseus. Então, essa era uma compreensão do povo da época de Jesus. Hoje também, gente. Hoje nós precisamos sim ensinar aquilo que nós vivemos. Ou buscar viver aquilo que ensinamos. Ter esse trabalho árduo, né? Esse labor, esse trabalho árduo, se esforçar, se esmerar em viver os ensinamentos da palavra de Deus, em ser um discípulo de Cristo genuíno, com um comportamento ético, né? Mesmo que você tenha técnicas de intervenções em vários serviços da capelania, precisa ter procedimentos éticos também para intervenção em situação de dor, perda, sofrimento e morte, em situações graves, terminais e comportamento suicida. Ou seja, olha que coisa interessante. Então, pessoas que estão tendo essas interações com outras pessoas que estão sofrendo, estão fazendo capelania. Estão colocando um lençol, um manto sobre outras pessoas. Estão deixando de se cobrir para cobrir os outros. Estão deixando de comer para dividir com os outros. Ou estão comendo, dividindo o que estão comendo com os outros, né? Foi isso que Jesus fez o tempo todo. Então, pessoas que estão prestes a tirar suas próprias vidas, né? Então, o capelão ele tem também esse dever de ajudar.
ele tem um voto, ele tem uma missão, ele tem um compromisso de preservar a vida em toda e qualquer esfera, toda e qualquer circunstância. Seja o capelão evangélico, capelão secular, capelão católico, umbandista, candomblessista, seja ele qual for. Eles assinam um voto, né, fazem uma confissão de preservar a vida. Tá? Então eles têm que usar os métodos e técnicas necessárias dentro da ética para poder preservar a vida, ok? Então, nesse último ponto aí do slide, procedimentos para atuação dos profissionais de saúde em situação de estresse, cuidado dos familiares de pessoas hospitalizadas. Então, assim, são as várias atuações, né? O capelão ele pode cuidar também não só dos enfermos, dos pacientes dos hospitais, daqueles que chegam no hospital e passam pouco tempo e são dispensados, recebem alta, como também aqueles que estão internados e também o público em geral, né? O público que frequenta aquele lugar, acima de tudo os profissionais que estão prestando serviço naquele lugar. Então os médicos, enfermeiros, todo o corpo, né, da saúde, isso em qualquer área do conhecimento, em qualquer área de atuação. Tá? Seja no presídio, não só os presos, mas também os agentes de segurança, né? Os carcereiros, ok? Os assistentes sociais, todos os profissionais que atuam ali também podem ter o serviço do capelão, ser abençoado pelo capelão. Tá? Então ele não nega atendimento, ele não nega serviço a ninguém. E muitas vezes, principalmente, ele precisa também de um acompanhamento. Tá? Então ele precisa ter uma pessoa que ele possa compartilhar as mazelas que ele, toda aquela carga e bagagem que ele vem, né, ouvindo as pessoas, o tempo que ele gasta ouvindo, ele absorve muita coisa. Se você serve a Deus, né, na igreja, no ministério do louvor, em algum ministério, se você é diácono, presbítero, se você está para ser consagrado, né, então enfim, vai a pastor agora, mas já atua, né? Então, ou você exerce esse pastorado na sua casa, onde você trabalha. Você é uma pessoa que tem uma liderança. As pessoas veem Deus em você e pedem conselhos. Então, muitas vezes as pessoas chegam para você e contam muitas coisas. E você acha que não, mas absorve muita coisa. Então, você precisa descarregar isso aí para que não venha a ter somatização. Ou seja, essas emoções, isso que você escuta dos outros, às vezes seu coração pode ser uma esponja, absorvendo tudo isso e sem você querer, inconscientemente vai desembocar em doenças no corpo, porque você não está tratando, não está compartilhando, não está passando adiante. Então é interessante que todo cristão, principalmente o capelão, ele tenha um amigo, ou tenha amigos, ou tenha terapeuta. Terapeuta hoje não é só para quem tem doenças mentais, transtornos mentais, não. Para todo aquele que quiser ter um psicólogo, né? Amigos a princípio, são coisas diferentes, né? Então, amizades é diferente de uma intervenção profissional, de um psicólogo, de um psicoterapeuta, ok? Então, se você tem contato com muita gente, se você fala para muita gente, também se você ouve muita gente, se você vê muitas situações diferentes e adversas em vários lugares, né? Você é uma pessoa que trabalha com pessoas de rua, né? Alimentação para pessoas drogadas, desabrigadas, moradores de rua. Então, se você tem contato com essas pessoas, você absorve muita coisa. Então, você precisa passar adiante, ok? Então, ter cuidado, como tem aqui nesse ponto, né? Não só com os outros, mas também consigo mesmo, tá? Seja isso na escola, no hospital, enfim, qualquer área do conhecimento, ok? Então, no conteúdo programático, nós vamos ver aqui o primeiro conceito de capelania e breve história também da capelania. Como foi que ela conseguiu ser instituída, né, como profissão? Quais foram os fundamentos? O que levou? Então, é muito interessante essas compreensões. Nós não iremos, obviamente, ter uma compreensão macro, grande, né? Se aprofundar em muitas dessas coisas, mas iremos pelo menos conhecer. E se nós não entrarmos nessas áreas,
eu irei indicar para que vocês continuem os estudos de vocês, ok? Então, a profissão do capelão. Tá? A gente já falou algumas coisas aqui, iremos falar outras. A fundamentação legal também. A ética profissional do capelão. O capelão tem uma ética, como eu disse. A ética de preservar a vida. Eu falei uma ética. Um aspecto da ética. Então existem vários. Vários. Ok? Quarto. Diversas áreas de atuação na capelania e suas peculiaridades. Gente, isso aqui é interessantíssimo, necessário. Eu vou dar uma ênfase aqui virtual para vocês. Vocês podem aí grifar aí esse ponto aí, fica à vontade. Ok? É um ponto super interessante. Diversas áreas de atuação na capelania e suas particularidades, ou seja, peculiaridades são particularidades. São sinônimos, né? São palavras sinônimas. Ou seja, o que cada área de atuação do capelão tem como características, tá? Então, a atuação do capelão hospitalar é diferente da atuação do capelão prisional, do capelão hospitalar, do capelão de igreja, eclesiástico, certo? Ou em qualquer outra área de atuação, institucional, empresarial. O capelão ele está em todas as áreas da sociedade, atuando. Então, se as empresas ainda, porque existe capelão nas empresas, não todas entendem a importância dele. Mas tem gente que, por exemplo, contrata um coach, um coach que é aquele camarada que vai fazer aquele showzinho, né, de motivação, ao invés de contratar um capelão profissional. Né? Às vezes as pessoas precisam muito mais. Ele vai ser tudo isso aí que for necessário, né? Vai ser um motivador, vai ser um entusiasta, será aquele que vai também chamar a atenção para os princípios e focos da empresa, da missão da empresa, os objetivos e metas. Porque também ele tem que pensar como empresa, ele é um profissional da empresa, mas também ele vai cuidar do ser humano, tá? Que está ali por trás de cada função, né, desempenhada. Ok? Isso é muito complexo, gente. Parece ser muito simples, mas quando a gente começa a entrar no que é mais complicado, a gente começa a perceber que vai ficando simples. E algumas coisas que parecem ser simples são mais complicadas, mas isso aí é em toda a área do conhecimento. Então, cuidado aos familiares de pessoas hospitalizadas também. Ok? Temos um cronograma aí que vocês vão ver no programa. Então, os recursos que nós iremos usar. Nós iremos usar os recursos como a apostila, tem um material livreto que vocês vão receber, né? A leitura de textos indicados também. Vou indicar textos, indicar pequenos vídeos para vocês verem. Então, quem quiser também outras sugestões também posso dar. A gente pode ter esse momento onde eu posso fazer indicações também de outros materiais. Então, aulas gravadas, né? Videoaulas, essa é a primeira. Ok? Videoconferência e avaliação. Então, existem várias formas de você ser avaliado. Eu sempre digo, né, que a avaliação tem um caráter pedagógico contínuo. Ou seja, desde a primeira aula, do início da disciplina, você recebeu o material, assistiu a primeira aula, até o final, você estará sendo avaliado. Certo? Não, entreguei a avaliação. Não, não é só isso. Entregou, mas participou de todo o processo. A avaliação é no final. Ok? Mas ela não é o mais importante. O importante é você ter compreensão de todo o processo pedagógico de aprendizado. Então, a metodologia. Então você tem aqui a metodologia de avaliação. Você tem lá onde serão avaliados através de uma avaliação escrita que envolverá questões objetivas e subjetivas. Ok? Então nós temos aqui, ó, alguns objetivos também. Alguns objetivos que são importantes. Então esperamos que ao concluir este curso os alunos estejam aptos para extrair das escrituras, da palavra de Deus, o correto ensino sobre capelania cristã. Nosso foco, obviamente, é capelania cristã, a protestante, a evangélica. Saber pontuar e sistematizar, ou seja, organizar, elencar, colocar em uma lista os tipos de capelania e conhecer a legislação vigente. Conhecer um pouco da lei, o que é que ela diz, né? O que é que ela se refere, o que é que ela promete ao capelão, ok?
o que ela orienta que ele deve ser, o que fundamenta a profissão. E, obviamente, você sair dessa disciplina conhecendo os tipos de capelania, o que ele pode atuar em cada área do conhecimento, os campos que ele pode atuar, a legislação, a ética do capelão. Se você sair da disciplina tendo essas compreensões básicas, fundamentais, eu já vou ter cumprido meu objetivo como professor, como docente, ok? Então, outro objetivo é trazer conhecimento teórico, visando a aplicabilidade, ou seja, a aplicação nas dimensões prática e eclesiástica, objetivando, ou seja, com o objetivo de fortalecer o reino de Deus. O capelão precisa entender que ele está atuando no reino de Deus, que ele é um servo do Senhor, que ele não é só um membro, um atuante de um gueto eclesiástico, de uma denominação, de uma igreja. Ele faz parte de uma comunidade, mas por fazer parte de uma comunidade, ele entende que ele faz parte do macro, não só do micro. O micro é a comunidade, é a igreja muitas vezes, mas o macro é o reino de Deus, é o mundo. Esse universo que está aí fora, essas pessoas que estão aí fora. Então, tem gente que tem só a linguagem de crente, né? Precisa ter linguagem do povo, conhecer o povo, falar às pessoas, ter uma linguagem acessível, de compreensão às pessoas. Eu, por exemplo, aqui eu não posso ter uma linguagem tão simples, né? Porque a gente está no contexto de uma sala de aula virtual, tendo conteúdos teóricos, né? Eu preciso ter um mínimo de técnica, né, para falar a vocês, e vocês vão se aprofundar nesses conhecimentos, nessas técnicas que eu estou passando, nesse conhecimento de mundo, de sociedade, onde o capelão pode exercer, por exemplo. Então, toda técnica que envolve a capelania, de um modo geral, a princípio vocês vão ter esse conhecimento. E oferecer conteúdo bíblico a todo que desejar ou desejam aprender mais sobre o tema, obviamente. Quem quer aprender mais sobre o tema vai ter pano pra manga aí, viu? Vai ter muita coisa para poder se aprofundar, caso queiram. Eu espero que vocês fiquem aí inquietos com esses desafios de conhecer muito mais sobre capelania. Estimular também o conhecimento e a prática dos saberes que a capelania traz para o desenvolvimento do ministério do discípulo e aconselhamento cristão. Tá? Envolve também aconselhamento. Mas, Renato, o capelão é um pastor? Não. São coisas diferentes. Mas ele trabalha com aconselhamento cristão também. Ele é um conselheiro também. Tá? Então, o que é que fundamenta seu aconselhamento? Para o capelão cristão tem que ser a palavra de Deus e as técnicas e recursos que estão à disposição dele para que ele venha conhecer cada vez mais. Ok? Então, a princípio é isso que nós iremos trabalhar na disciplina. Essa primeira aula, eu já trabalhei com vocês vários assuntos, né? Vários assuntos concernentes à capelania. E já nessa ementa nós já trabalhamos já os conteúdos introdutórios que vão nos ajudar a começar a entender o que é a capelania pastoral. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham sido despertados para essa disciplina, espero que vocês já estejam anotando aí as dúvidas de vocês. Esperem para assistir às aulas, né, as 5 aulas, ou todas as aulas, para que você possa responder suas dúvidas. Tá? E leiam o material, a apostila que vai chegar para vocês, e se aprofundem, não fique só nisso. Não fique só nisso. Pode ver vídeos, pode procurar outros textos, ok? Se puder também ver nossas referências, lá no final tem as referências, o material, os livros, né, que eu indiquei, os textos também, fiquem à vontade, ok? E acima de tudo, procure textos bíblicos que possam fundamentar o nosso estudo, nossa pesquisa sobre capelania, ok? Deus abençoe a todos, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus.